Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Onde estamos? Repita que na minha boca haja sempre palavras de bênção e não de maldição, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de alegria e não de tristeza, de vitória e não de derrota, porque na minha palavra tem poder. Amém? Vamos nos esforçar para entender? É uma palavra poderosa para a nossa vida. Realmente é uma revelação grande do Espírito de Deus para a nossa vida. Vamos fazer força para entender? Algo novo. Com o coração se crê. Com um coração se crê. Esse é o título da palavra. Romanos 10, 10. Não deixe desviar seus pensamentos. Romanos 10, no verso 10. Apóstolo Paulo, ele escreveu: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A primeira frase, pois com o coração se crê, aqui que nós vamos meditar. O que é o coração? É um órgão? É um órgão do corpo humano, mas não é isso que está falando a palavra. Então nós temos que entender, com o coração se crê. O que é o coração na palavra? Hein? O que é o coração? O que é a palavra? O que é a palavra? Alguém sabe o que é a palavra? O que é a palavra? Deus. Jesus diz assim: eu sou o verbo. Eu sou a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Então veja, o coração na palavra significa o espírito do homem. Mas eu nunca vi a mensagem que nós vamos anunciar hoje. Sinceramente, é revelação. Eu sempre entendi, e é verdadeiro, que o espírito está aonde? Onde está o espírito do homem? Onde está a alma do homem? Onde está a alma do ser humano? Onde está o espírito humano? Então veja, onde está a alma? No coração. Onde está o espírito? No coração. Efésios, veja, como você fala com Deus? Por que você fala com Deus? Como você fala com Deus? Através do Espírito. Então veja, se você fala através do Espírito, você não fala na alma. Então você hoje, se necessário, você pega a gravação que vai ficar excelente hoje, para você ouvir. Porque eu quero procurar fazer pausado,
né? O tempo já foi 20 minutos, é muita coisa, mas você não pode sair sem entendimento. É importantíssimo. Onde está a alma? Onde está o espírito? Coladinho. Quem fala com Deus? O espírito. Então veja, em Provérbios 19, 21, que nós comentamos muitas vezes, o desejo, os planos do coração do homem são muitos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Aonde está os planos do coração do homem? Onde estão os planos do coração do homem? Na alma. Onde está o propósito de Deus? Onde está a alma? Onde está o espírito? Juntinho. Quem prevalece? O espírito. Vocês estão entendendo? Coladinho. Então veja, quem fala como? Por que você fala com Deus? Porque você tem a alma não tem nada a ver. Agora me explica por quê. Fala para mim por que eu preciso do Espírito para falar com Deus. Muito bem. Porque Deus é Espírito. Deus também é alma. Mas a minha alma está distorcida. A minha alma é carnal. Meus desejos de alma são carnais. O meu espírito não. Então, quem comunica com Deus é o meu espírito. Mas o espírito estava morto. O que Deus fez? Então veja, para que o homem fale com Deus, é necessário que ele tenha espírito. Então no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, o apóstolo Paulo escreve assim: é também nele que vós estáis, baixa um pouquinho, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então preste atenção. Guarde no seu espírito. A palavra de Deus, você deve guardar no espírito. Você tem que entender e guardar no espírito. Então você ouve com o ouvido carnal, passa pela sua mente, mas tem que ir lá no espírito. Então veja, se eu entender com a alma, não tem fruto. Mas a palavra é de quem? A palavra é Deus, a palavra é Cristo. Então quem tem que me ensinar essa palavra é Cristo. Aonde? No Espírito. Então, por que você não entende muitas coisas? Porque você leva para a sua alma e não leva para o Espírito. Então todas as vezes que você leva a palavra para a sua alma, levar para a alma é querer entender de forma racional. Então você não vai entender. Todas as vezes que você entende a palavra, verdadeiramente, é porque ela foi para o Espírito. E o Espírito iluminou. Então, muitas vezes, você lê o versículo, anos, não tem nada, não vem, de repente vê um é porque você levou ela para o Espírito. Então, você deve levar as coisas do Espírito para o Espírito. Tudo. Isso não é tão simples, isso é um processo. Então veja, é também nele que vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Então quando você ouviu, significa que você recebeu a palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? É Cristo. Então quando você é nele, você está na palavra, você está em Cristo. Você recebeu depois que você ouviu o evangelho da vossa salvação. O evangelho, a palavra. Tendo nele confiado ou crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, quando você ouviu, você foi selado com o Espírito. Significa que você nasceu. Você é uma nova criatura.
uma nova criatura, um ser novo espiritual. Agora você pode falar com Deus, porque Deus é espírito. Então Deus, quando nós falamos na carne com Deus, você está separado dele. Não tem resposta. Então nós falamos em vão. Então nós temos que entrar na presença de Deus, através de Cristo Jesus, e você será bem recebido. Então vejamos. Quando nós falamos em línguas estranhas, o que está acontecendo? Quando você fala em línguas estranhas, qual o procedimento que está acontecendo? Hein? O meu espírito está falando com o Espírito Santo. Certo? A minha alma entende? Não. Fica sem entendimento. Então tem que ter um intérprete para trazer para a minha alma. Porque a minha alma conhece línguas naturais. Então quando eu falo em língua, eu falo, o meu espírito fala. Para você entender que o espírito está vivificado. Todos falam em línguas. Todos podem falar em línguas. Todos estão sujeitos a falar em línguas. Sim, claro. Talvez nem todos tenham a facilidade de falar em línguas. Né? Talvez exista algo que está impedindo, está barrando. Isso não estou falando de pecado, estou falando de alguém que tem uma certa dificuldade de deslanchar, de se soltar. Por quê? A língua estranha é a língua do reino. É um sinal de que eu faço parte do mundo espiritual. Isso não quer dizer que todos falam em língua, porque são vários sinais. Entendido? Então, quando nós falamos em línguas estranhas, eu estou falando do meu espírito. Certo? Quando nós dissemos que cremos em Cristo, que confiamos em Cristo, quem está falando? O Espírito. Por quê? Porque a alma é carnal. Então, quando nós nascemos e temos um renovo espiritual, ou seja, um nascimento espiritual, eu passo a crer que Cristo existe. Então, posso confiar em Cristo. Mas lembra de Provérbios 19, 21? Os planos do coração do homem são muitos. Eles interferem em você, na sua mente, no seu pensamento, e acaba atrapalhando. Muita coisa. Aí entra o corpo físico carnal, e atrapalha muita coisa. Então, se você centrar só no Espírito, você recebe o que você quiser. Jesus fala, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, se você for espiritual, pede o que você quiser. Se minhas palavras estiverem em vós, então aonde você vai apoiar? Palavra de Cristo. Então, o que você deve ter para receber qualquer coisa? Hein? A primeira palavra. Segundo, crer. Crer. Confiar. Agora, quando você vai confiar, crer, você apoia para o lado errado. Veja, se alguém quebra a perna, o pé direito, ele jamais vai apoiar no pé direito. Jamais. Mas é onde ele tem que apoiar se ele crê. Olha que loucura, hein? Jamais. Mas se ele crê, se ele confiar, ele vai apoiar no pé direito. Porque não tem nada no pé direito. Ele não quebrou o pé direito. Você consegue entender isso? Então, isso o pé esquerdo é minha alma, o pé direito é o meu espírito. Meu espírito sofreu uma lesão, quebrou. Qual que é o seu instinto? Apoiar só no pé esquerdo, porque está sadio. Porque a sua mente, a sua alma manda um comando, não apoia nele, ele está quebrado.
Mas aí se você confiar em Cristo, não tá, eu vou pisar nele. E pisar nele, ele restaura na hora, num piscar de olho. Quem faz isso? Ninguém. Então, para que você faça isso, você tem que confiar, crer. Então você tem que ir armazenando confiança, até chegar num ponto que você apoia sem medo. Então você tem a alma aonde o inimigo trabalha. E diga, não é possível, não consegue, não vai dar certo. Então vamos em 1 Pedro, no capítulo 3. No verso 4. Mas a beleza interior. O que é a beleza interior? O que é o mais interior? O espírito. A beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Espírito. Então, o ser interior, o mais interior, é incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Romanos 7, 22. Isso é para a gente ter a certeza que o mais interior nosso, no mais interior está o nosso espírito, para não deixar dúvida, que está lá no centro do coração. Romanos capítulo 7, no verso 22, pois segundo o homem interior, seu espírito, tenho prazer na palavra de Deus. Tenho prazer, tenho desejo. Então, quando você ouve com o seu ouvido carnal, passa pelo seu pensamento, mente, e vai alimentar o seu espírito. Então, você não deve deixar se corromper esse trajeto. Entende? Você não deve deixar se desviar, se desligar nos seus pensamentos. Tem que passar e ir no espírito. Aí você tem prazer na palavra. Então, se você está entendendo, se você tem alegria interior, é o seu espírito. Agora, a palavra está sendo revelada ao seu espírito, o seu espírito se alegra. É o espírito? Nossa, que palavra! É um alimento para o espírito. Não está fazendo nada, diferença nenhuma? Você não está entendendo nada? Então o espírito está bem. Então vejamos, João 4, 24. O que Deus procura? Verdadeiros adoradores que o adorem como? Espírito e verdade. Então veja, o que é a verdade? Então veja, como adorar a Deus? Isso aqui é importantíssimo. Por que Deus procura verdadeiros adoradores? Esses verdadeiros adoradores é um adjetivo, verdadeiros, né? Adjetivo que qualifica quem? O adorador. Mas como é o adorador? O que Deus procura? Verdadeiros. Segundo, adoradores. Que o adore como? Por que em espírito? Hein? Não. Por que espiritual e não alma, carne, ou o que você quiser? Por quê? Como? Pois é. Então, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, porque Deus é espírito.
Então, aqueles que são espirituais vão à presença dele. Então, quem adora cantando, louvando com a alma, com sentimento, às vezes até chora e emociona, não estão na presença de Deus. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, sinceridade, ou Cristo, porque Cristo é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Então você tem que adorar em Cristo. Como? Da mesma forma que Cristo adora o Pai. Esse é o adorador. Porque Deus é Espírito. Então veja, quando nós entramos na presença de Deus, que é Espírito, eu tenho que estar em Espírito. Todas as vezes que você entra na presença de Deus, você tem que entrar em Espírito. Porque se você não estiver em Espírito, não adianta. Por isso é que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e verdade, porque Deus é Espírito. Então, quando você vai entrar na presença dele, você tem que ter verdadeiramente Espírito. Amém? Então veja, Hebreus capítulo 4. Hoje eu entendi esse versículo, depois de 20 anos. Então veja, nós recebemos por revelação. Se não tiver revelação do Espírito, não tem palavra. Não tem. Você vai ter a letra e não vai resolver muita coisa. Em Hebreus 4:12, veja, preste atenção aqui, um pouquinho. Provérbios 19:21, o que diz? Os planos do coração do homem são muitos, mas o propósito de Deus é que prevalece. Os planos do coração do homem são de quem? De quem que são os planos do coração do homem? Do homem, da alma, são sentimentos, são inteligências, são raciocínios do homem. Mas, esse mas significa entretanto, porém, o propósito de Deus prevalece. Então não vou fazer plano seu, vou manifestar o meu propósito, certo? Então, aonde estão os planos e o propósito? No coração. Juntinho, coladinho, abraçadinho, certo? Agora veja o que tem em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, quando ela provém de Deus, quando ela traz revelação, quando ela é espiritual, quando ela é revelada. Quando ela é revelada, ela é viva. Então, quando ela é viva, ela é eficaz. Aí Paulo diz aqui. Paulo, a gente pensa que seja o escritor de Hebreus, mas é desconhecido, né? Mais cortante, a palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então veja, eu já vi espada que a pessoa que estava com a espada jogou um lenço fino para cima, o lenço veio e desceu e separou, a espada separou o lenço, fininho. Então, quando ele diz que a espada, a palavra de Deus é mais poderosa, mais penetrante do que a espada que tem 2 gumes, 2 lados, 2 pontas. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, lá no seu coração. Então a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que uma espada que é capaz de separar 2 coisas como mais fina possível. Espada corta, né?
Você já deve ter visto cortar uma vela e fala, não cortou. Foi muito rápido, não cortou. Você vai lá e separa a vela. A espada separou a vela. Então o que ele está dizendo? Que a palavra é mais cortante do que uma espada e capaz de separar algo que está tão junto, tão colado, mas que a palavra é poderosa para separar. Separar o quê? Alma e espírito. Agora veja o que ele vem falando aqui. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Alma e espírito. Então, ela é apta de discernir. O que é discernir? Conhecer distintamente. Então, fazer você entender, distinguindo, isso aqui é palavra, isso aqui é meu. Isso é palavra de Deus, isso aqui é meu. Então, discernindo, separando os pensamentos e o que você pensa em fazer. Intenção de pensamento. Aquilo que você queria fazer, tinha intenção, intencionava fazer, você não precisa mais. Tem pessoas que vêm à casa de Deus para falar com alguém, com o pastor. Aí a palavra penetra no coração e responde. Ele diz, eu não preciso mais falar com ninguém. A palavra já falou comigo. É isso. Então onde que a palavra foi? Separou o seu pensamento do espírito. Entendeu? Amém? Eu acho que nós já entendemos. Eu creio que nós entendemos. Agora podemos ir para Marcos, capítulo 11. Estamos entendendo? Você ora como? Aonde você ora? Através de qual ser que você ora? No Espírito. Muito bem. A gente pelo menos tenta. Né? Aí vira uma confusão, e acaba saindo alma, desejos. Né? Então veja. 11:23. Jesus fala assim, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Então preste muita atenção agora, que nós conseguimos chegar num ponto excelente, que já separamos a alma do espírito. Então vejam, no 22, Jesus fala assim, tende fé em Deus, como algumas traduções dizem, tenha a fé de Deus. Agora ficou mais claro ainda, para mim, a tradução que diz, tende a mesma fé de Deus. Deus é o quê? Espírito. Deus é o quê? Nós somos o quê? Nós somos mistos. De alma e espírito, alma e espírito, alma e espírito. Paulo fala assim, devemos chegar a ser um varão perfeito, como Cristo, Espírito. Devemos chegar a ser. Tomara que cheguemos. Então veja, as oportunidades, as revelações que Deus tem dado para nós, é para que chegue. Então quando vem palavras como esta para a nossa vida, quer dizer que Ele quer que a gente faça algo. Ele tem desejo que a gente faça algo. Por quê? Alguém pode me dizer? Qual o propósito? Qual o propósito? A obra de Deus está confiada aos homens. Quanto mais poder tiver os homens, mais Deus vai operar. A obra de Deus, Deus tem um desejo no coração. O qual é? Que o homem faça a sua obra.
Quanto mais poder tiver o homem, maior será a obra. De quem? De Deus. Agora, não é simples para Deus instruir o homem, porque o homem está fundamentado na alma. Você quer ver um exemplo? Provérbios 3. No verso 5. Ó, isso é Provérbios. Por que, Ramos, isso é Provérbios? Eu estou sabendo que é Provérbios, mas não sei se você está entendendo o meu pensamento. Provérbios é Velho Testamento. Não tinha o Espírito, tinha só a alma. Mas veja, confia no Senhor. Isso é importantíssimo. Confia, confia, confia é você pisar no seu pé quebrado. Apoiar no pé quebrado. Isso é confiar. Guarda a história do pé quebrado e do pé bom. Confiar é você crer que vai apoiar no pé quebrado e não vai sentir dor. Então, isso é confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Guarde isso. Alma e espírito. Aqui não tinha espírito, mas hoje eu tenho. Alma e espírito. Minha alma tem que confiar. Não pode ser dizer não. Tá certo? Por quê? Você sabe qual é a reação da alma quando eu der uma ordem para o meu pé apoiar, o meu corpo apoiar no pé quebrado? A alma vai dizer, vai doer. Não faça isso. Aí você tem que confiar no Espírito, que não vai doer. Então, quando ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, lá está o Espírito. E não te estribes, não apoie no teu próprio entendimento, alma. Não apoie no seu entendimento, apoie no Espírito. Não no seu, mas no do Senhor. Entendeu? Então você precisa conhecer o Senhor. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai apoiar nele. Então veja, o Senhor é mau, de jeito nenhum. O Senhor é bom. Então se você confiar que vai apoiar e não vai deixar doer, você apoia. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é benigno. Então, mas o que tem que acontecer para que você apoie? Vamos ver se vocês entendem a palavra. O crer é depois, mas antes tem que acontecer algo. Verdadeiramente eu tenho que crer. Mas aí, se eu disser que você creia, você não vai aprender. O que tem que acontecer para que eu apoie aqui e confie que não vai acontecer nada? Como? Porque não tem como eu separar a alma do espírito. A palavra separa, mas de que forma? Hein? Isso é importantíssimo. Você, o seu espírito, que é uma pessoa, tem que convencer a sua alma que não vai doer. Entendeu? Porque você tem um pensamento e um espírito. O espírito tem que convencer o seu pensamento que não, fica tranquilo, não vai doer. O Senhor está no controle. Fala para a alma. Então, isso significa confiar, crer. Crer significa confiar. Então, o seu espírito está pronto, mas a alma não. Por isso é que nós recebemos muito pouco. Porque você ora, mas você, pelo lado espiritual, você não confia. Você está estribando nos seus pensamentos. Isso não é simples.
Então vamos voltar em Marcos. Então quando Jesus fala assim, tenha a fé que Deus tem. Então Deus não tem nada que vá contra Ele. Porque Deus é perfeito. Ele não tem alma, Ele tem alma. Mas a alma de Deus, ela é perfeita. Deus tem alma e espírito. Então veja, o sentimento de Deus não interfere. O sentimento de Jesus Cristo, porque Jesus também tinha a sua alma, tinha o seu corpo, mas o espírito era perfeito. Entendeu? A alma de Jesus era sã, perfeita. Então ela não interferia. Quando Jesus fala, vou andar sobre o mar, o corpo dele não falava assim, você vai afundar, nunca. Entende? Quando Jesus estava no barco, deitado no barco, dormindo tranquilamente, o barco estava afundando, ele não estava nem aí. Alguém sabe por que ele não estava preocupado? Hein? Se brincasse, ele saía assim, ó, nadando, deitado assim, ó, dormindo. Ia parar lá na praia, dormindo. Acordou, levantava, andava. Domínio. Mas por que Jesus era assim? Porque Jesus estribava no Pai. Jesus confiava 100% no Pai. E nós temos que nos estribar no Senhor. Certo? 100% no Senhor. Então vejamos, tende a fé em Deus. Em verdade eu vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar, agora vem, e não duvidar no seu coração. Tá certo? Então, o que diz Hebreus 11:1? O que é fé? Raciocina. Jesus ele fala assim, tenha a fé de Deus. Qual é a fé de Deus? A fé de Deus é uma fé que a palavra dele, ele tem a certeza daquilo que ele não vê. Ele profetiza aquilo que não existe. Ele declara as coisas antes. Isso é a fé. Isso é a fé de Deus. Então ele declara antes de existir. Ele profetiza. Ele lança a palavra antes. E depois, a fé é a certeza das coisas que eu... Completa para mim. A fé é a convicção absoluta, sem sombra, sem dúvida, sem nada, não pode ter nada. Aí sua alma não pode entrar aqui. Entendeu? Aqui é só espírito, é só palavra, é só Deus, é você e Deus. É você a natureza espiritual. Então o que é a fé? É a certeza das coisas que eu espero. Não vejo. Espero. Eu espero. Eu não vejo. Eu não vejo. Não aconteceu. Mas acontecerá... ou já aconteceu, que fica melhor assim, já aconteceu conforme eu falo. Então o que acontece? A fé é a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Isso é fé. Então, quando você for entrar em oração, você declara com convicção e certeza aquilo que você não viu, mas que você tem a certeza que vai acontecer. Aí você prova. Como? Aí você recebe. Então veja, se você provar, você recebe, é seu. Como que eu provo? Não tenho dúvida, absoluta. Quando você diz absoluto, é absoluto, não tem nada fora. Então o que Jesus diz aqui? Olha, tenha a fé de Deus. Olha onde Jesus foi. Tenha a fé de Deus.
Se alguém quiser, tem de fé em. Mas a melhor interpretação, tem a mesma fé dele. Porque agora você é espírito. Você tem o Espírito de Deus em você. Quem habita em nós é quem tirou Jesus Cristo do inferno. É o mesmo Espírito. Quem nos convence é o Espírito Santo. Então eu apoio aonde? Onde que eu apoio? Onde que eu apoio? Na palavra de Deus. O meu estribo é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu posso, então eu posso. Aqui que eu estribo. A palavra de Deus diz eu posso, então eu posso. A palavra de Deus diz assim, eu tenho uma grande obra para colocar nas suas mãos. Quem disse? A palavra. Deus, o Senhor, a palavra. Então, acabou. Aonde eu vou estribar? Aonde eu vou apoiar? Na minha alma? Não quero nem saber. Como será? Não interessa. Como vai proceder? Não interessa. Aí que entram os defeitos e os erros. Você define um projeto para você. Eu apoio aqui, é aqui. Como será? Não sei. Como vai acontecer? Você é louco. Você fez uma loucura. Aonde você vai estribar agora? Na palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a mim, me encheu de esperança, me encheu de alegria, acabou. Aí chega a sua alma para você e diz assim, mas como você vai fazer isso? Cuidado. O Senhor proverá. O Senhor proverá. É assim que é. Entendeu? Então, por isso que Deus traz revelação para nós. Quer trazer coisas grandes. Não importa como eu vejo. Não importa como eu estou vendo. Não importa. Está tudo errado. Mas Deus diz que não. Está tudo buscando outro caminho. Está tudo indo para a perdição. Né? Vou perder tudo. Mas Deus diz que não. Então são tantas coisas que a palavra de Deus, você pode provar pela palavra que é assim que funciona. Jesus estava ressurreto. Ele manifesta para os discípulos na praia. Os discípulos passaram a noite inteira sem pescar nada. Aí ele chega e fala assim, joga a rede do lado direito do barco. O que aconteceu? Creia, confia. Jairo, a filha estava doente, muito doente, ia morrer, morreu. Tanto que chegaram as pessoas e disseram, deixa Jesus, que a sua filha está morta. Jesus vira, ela não morreu, confia. Eles dizem que morreu, eu digo que não morreu. Eles dizem que você não pode, eu digo que você pode. Eles dizem que você não é ninguém, eu digo que você é. Aí você tem que estribar aonde? No Senhor, na palavra. Então vejamos. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança ao mar, um monte, e não duvidar no coração. Por quê? Lá está o espírito e a alma. Então o espírito tem que estar tão fortificado, alicerçado na palavra e no poder de Deus, que não duvido, tenho convicção. Aí o que acontece? Mas crer, Jesus fala assim, mas você não duvidar no seu coração, mas, quer dizer, você tem uma condição aqui perfeita, crer que se fará o que diz. Quer dizer, você está lançando palavras, o que acontecer? O que vai acontecer? Será feito. Será feito. Será não existe. Mas se você lançar a palavra, ela vai existir por sua causa. Então vejamos. Primeiro, creio que recebi. É uma condição. Quando você ora,
Quando você ora, como eu tomei o exemplo, eu creio que esse pé quebrado, quando eu bater ele no chão, ele não vai doer. Como eu devo fazer com o meu pé? Alguém sabe? Como? Então veja. Você deve ir devagarzinho. Primeiro você põe o calcanhar, depois você põe a planta, depois o pé. Não doeu. Ou você vem com toda a força e pá! Como você deve apoiar o pé? Força ou devagar? Força. Devagar você está duvidando. Então veja, se duvidar, não recebe. Então Jesus colocou o coração, porque tem alma e espírito. Jesus não separou a alma do espírito, porque a natureza humana é essa. Então você tem que convencer a alma que quando você bater com o pé, não vai doer. Então veja, quando você está orando, e você diz assim, você entra na presença de Deus, se santifica, te prepara, entra na presença dEle e faz uma oração e creia. É seu. Parece simples, mas não é. Entendeu? Mas você não pode ter dúvida nenhuma. Você tem que confiar. Então veja, você quando for fazer oração, você não pensa no futuro. Você liga no passado. O que eu estou tentando dizer? Quando você vai orar, você diz, já foi, já aconteceu, já é meu, já possuo, já fui curado, já fui sarado. Passado. Certeza das coisas que eu não vejo. Certeza das coisas que ainda não possuo. Prova das coisas que eu não vejo. Certeza das coisas que eu não... Me ajuda? Possuo. Prova das coisas que eu não... Então, você prova para o Senhor. Ele consulta o seu espírito, em espírito. Então veja, por que muitas pessoas conseguem bênçãos no fim da vida, no limiar? Fala, você vai morrer. Aí ele não quer morrer. Então ele ora, confia e recebe. Entende? Se colocar numa situação de ter um bandido, um assassino, vai morrer. Em nome de Jesus não funciona essa arma. Não funciona. Não vai funcionar. Entende? Porque você está crendo. Então você está tendo fé. A fé de Deus. Então você precisa crer que já recebeu algo. Quando você ora, a nossa oração fala assim, não é assim, ó, se Deus quiser. Não é. Isso não funciona. Se for da vontade de Deus, esquece. Não é assim que funciona. Então existem centenas de bênçãos disponíveis que basta você possuir elas. Jesus já levou as enfermidades, as doenças, as dores, as nossas fraquezas, nosso financeiro, nossa pobreza financeira, muitas e grandes coisas já levou. É só você possuir, saber possuir, saber possuir. Então, quando você diz assim, eu vou ser rico, vem aquela convicção interior que está colocada dentro de você, que você pode. É lógico que não vai cair um monte de ouro na sua cabeça para você ser rico. Então, vou te dar um exemplo. Nós projetamos uma casa milionária. Hoje ela deve estar avaliada de 5 a 10 milhões. Quando estava sendo construída, eu admirei a casa. A sala de 11 metros de altura, só a sala dá para fazer uma baita de uma igreja. Então, escadaria, coisa que eu não sei se tem no estado de Minas Gerais. E admirando aquilo ali, o Espírito Santo falou assim, você pode ter mais.
Porque essa pessoa não me conhece. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. Você pode ter. Entende? Então você tem que saber como fazer. Então, quando você deseja algo grande do Senhor, exige muito trabalho, muito esforço. Seja em qualquer área. Seja, mas você está falando, mas pode acontecer os milagres. Sim, então vai esforçar para crer, para armazenar confiança que você pode. Então, como armazenar confiança? Comunhão com Cristo. Você quer ver um exemplo desses? É Michael Murdock. Michael Murdock, vai ler os livros de Michael Murdock. Entende? É evidente que com cada um Deus tem propósitos diferentes. Mas eu tudo posso. Em quem? Deus, você tem planos de ser milionário, mas Deus tem outro propósito. Entende? O que Romanos 12:2 diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente. Você vê, mente é alma. E depois? Para que você entenda e conheça a boa e perfeita vontade de Deus. Então não estribo nos meus pensamentos. Mesmo que o meu desejo querer ser um bilionário, eu vou estribar naquilo que Deus diz. A boa e verdadeira vontade de Deus. Então veja, nós precisamos crer que nós já recebemos algo antes de possuir. Então você vai ver como que era o Tomé. Eu só creio se eu colocar o dedo nos furos. Eu quero ver. Como que nós devemos ser? Confiar que será feito conforme nós oramos, conforme nós determinamos. Aí como você vai fazer isso? Apoiando numa palavra. Como é isto? Então você vai orar em espírito. E o Espírito Santo vai confirmar em você. Alegrou? Feliz na hora, depois dessa oração? Você passa a ter dentro de você duas coisas importantes para que você tenha certeza. Uma grande alegria. Isso é um dos sinais mais... E tranquilidade. Você passa a esquecer aquilo ali, você não preocupa mais, porque já é seu. Deixa de preocupar. Aquilo já é seu, você já possuiu. Mas não está aqui na minha mão. Não importa. A hora que Deus for da vontade dele, Ele vai confirmar para você. Ele vai confirmar, porque já é seu. Então veja. Então nós entendemos que temos que ter essa confiança antes. Então o que é a confiança antes? É uma convicção. Então a nossa alma tenta nos confundir. Por isso que você tem que entrar no Espírito. Tem que separar os seus pensamentos dos pensamentos do Senhor. Então separa. Alma e Espírito. Alma e Espírito. Você entra em Espírito. Você tem convicção espiritual. Você tem certeza espiritual. Certo? 2 Coríntios. Vamos acelerar. 2 Coríntios. No capítulo 10. O verso 4. Veja. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortaleza nós já estudamos. Esse versículo nós já estudamos. Ele é importante. Por quê? Quando você ora em espírito, essas fortalezas se levantam contra você. Você tem que derrubar essas fortalezas. O que são essas fortalezas? Derrubamos raciocínios, pensamentos, isso é alma. E toda altivez de que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é no meu espírito. Aquilo que Ele me revelou, é o conhecimento que Ele pôs em mim. E levamos cativo todo pensamento e obediência a
Cristo. Então levamos preso conosco todo um pensamento que Jesus disse, olha, é seu, eu te dei, é seu. É o caso de Jairo. Não preocupa, não preocupa. Aí ele estribou no pensamento dos outros, no que os outros diziam, não, vou grudar aqui no Senhor, onde Ele for eu estou junto. Entende? Não importa o que acontece. A gente pode passar um período de humilhação, de tribulação, de angústia, de tristeza, de amargura, mas o Senhor está ali, ó. Eu estou grudado nele. Você pega no vestido dele, na orla dele e segue ele. Então vejamos, derrubamos os raciocínios. Veja como que você percebe que alma e espírito. Derrubamos raciocínios, pensamentos, lógicas que dizem que não, é minha alma. Derruba eles, entende? Então alguém diz assim, mas essa aí não vai ser sua bênção. Foi quem diz isso? Deus diz que vai ser. Mesma coisa que você pegar água e jogar no fogo assim, ó. Quem diz que não vai ser? Deus diz que vai. Você derruba. Então, derrubamos raciocínios, a altivez, a soberba da sua alma ou de pessoa, que diz que não. Derruba. Que se levanta contra o conhecimento de Deus, algo que foi revelado para você. Algo que Deus desvendou para você, revelou para você. Que se Deus diz, acabou. Agora, é lógico que quando Deus diz, tem meios. Entendeu? Tem meios. Tem como. Então, talvez hoje a palavra veio para você. Você balançou. Mas ainda não está estribado no Senhor. Você tem que estribar no Senhor. Porque o inimigo, enquanto você está ouvindo, você está na palavra, ele está longe. Mas depois ele vem. Vai conseguir? Então veja, se você lê Kenneth Hagin, então depois que ele declarou que ele estava curado, ele tinha 1,90 m, pesava 41 quilos. Então o médico dele falou assim, não, você levantou por uma força de vontade sua. Ele falou, não, eu levanto pela palavra do Senhor. Pela fé que eu tenho no Senhor, eu estou curado. Então ele estribou em quem? O médico disse que não. Você tem 90 dias de vida. Aí ele deitava, o diabo falava assim, falta 89. Ele fala, não, eu estou curado em nome do Senhor. No outro dia, 88. Não, e até o último dia, 90 dias de tortura. Entende? Foi um dos maiores mestres do nosso período contemporâneo. Escreveu 72 livros. E o dia que ele desobedeceu, ele caiu e quebrou o braço. Aí Deus restaurou e falou assim, vou deixar 98% do seu braço perfeito, 2% para você saber que desobedeceu. Entendeu? Então veja, quanto nós, você não se engane, porque temos influências na nossa vida que diz que não, que você não pode, que você é fraco, que você é isso. Então você tem que ter a força do Senhor em você. Ele vai confirmar você, a hora que você buscar, Ele vai confirmar você. A hora que você estiver querendo desestruturar, entra para o seu quarto e ora. Você vai ser renovado na hora, instantaneamente, num piscar de olho. Então vejamos, nós devemos subjugar, colocar debaixo de nós todo pensamento que é contra a obediência à palavra. Então você deve obedecer à palavra. Agora, no que você interessa, não. Em justiça, em santidade, em tudo que você sabe que aquilo ali o inimigo vai pegar contra você. Nunca esqueça que dentro do seu coração tem alma e espírito. A palavra de Deus é poderosa para separar alma para cá, espírito para cá, pensamento para cá, espírito para cá. Ok? Para a gente encerrar, então vejamos, olha, nós devemos subjugar todo pensamento que é contrário à obediência à palavra de Deus. Por quê? Quem é a palavra? É Cristo.
Quando a palavra fala com você, é Cristo falando com você. Amém? Para a gente encerrar, Filipenses, capítulo 4. Veja aqui, esse verso. Você já deve... Eu falei o versículo para vocês? Não, falei, né? Você vê como é que está meu... Quem tem uma necessidade, ou melhor, quem não tem uma necessidade, quem está 100% suprido, não precisa de nada. Então veja, olha o versículo aqui, o verso 19. O apóstolo Paulo fala assim: e o meu Deus suprirá todas, significa que não fica nenhuma de fora, nenhuma necessidade fica de fora. Todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza que há em Cristo Jesus. Nenhuma necessidade sua fica sem ser suprida. Entendeu? Porque veja, por que Deus nos escolheu? Por que Deus separou? Para quê? O que você entende? Existe um monte de coisas que você pode definir. Depende da sua mente, depende da sua alma, ou depende do seu espírito. Se você for muito espiritual, você vai dar respostas espirituais. Mas se você não for muito espiritual, a sua alma vai interferir. Por que Deus te chamou? Fala, dá uma palavra para mim. Pode falar sem medo, não tem medo de errar não. Tem certeza que ninguém erra. Por que Deus escolheu você? Seja sincero. Fala. Hein? Sermos filhos. Hein? Herdeiros. O que mais? Veja, olha aqui. Quando você leva pela sua resposta, eu sei o que você pensa. Porque, veja, a sua resposta diz assim: para que eu seja filho. Mas Deus é espírito. Então você, com um filho espiritual, Ele quer que eu seja um filho, Ele quer que eu seja espiritual. Então, o filho vai fazer tudo isso aqui que nós ministramos hoje. Tenha a fé de Deus, tenha a fé do Pai. Haja como Pai. Entende? Então, é um processo de transformação. Então, o que você tem que tirar as partes carnais, os desejos carnais, e substituindo pelos espirituais. Isso é confiança. Em Cristo ninguém perde nada. Entende? Se você entrega algo a Ele, no outro dia Ele está te retribuindo em dobro, em triplo. Tudo, qualquer coisa. Não é dinheiro não, é trabalho, é a palavra que você libera, qualquer coisa. Então, quando nós liberamos palavras, Deus honra. Deus honra. Quando você lança a palavra, Deus te honra. Se você pegar essas gravações, hoje, Deus vai falar. Mas fala todo domingo. Vai falar diferente. Entendeu? E se você falar, fala comigo, Senhor, fala comigo, vai falar. Entendeu? Então você tem que, não é desafiar a Deus, é estribar, aprender a confiar. Entende? O meu irmão foi marcado aqui para o resto da vida dele. Porque ele falou, eu vim aqui o senhor não vai falar comigo? Eu vim de longe aqui, ele falou, você que veio de longe, falo com você. Aqui ele esqueceu tudo. Ele foi impactado, pum. Porque não tinha como saber, ué. Então, ele raciocina. Então, derrubou o raciocínio. Derrubou os argumentos. Entendeu? Quem que derrubou? A palavra de Deus. Derruba tudo. Amém?